Você sabia que quem criou a teoria de controle populacional foi um pastor protestante? Thomas Malthus foi um pastor protestante anglicano, mas era um pastor protestante. Ele formulou a ideia de que a população cresceria de uma maneira exorbitante e a quantidade de alimentos que o planeta produziria não daria conta de alimentar todas as pessoas da maneira como a população cresceria. Assim, esse economista britânico propôs, na sua teoria, o controle populacional, temendo que nós, a nossa sociedade, teríamos grandes problemas. John Maynard Keynes, que é um grande economista, que muitos liberais, pessoas de direita, pessoas de esquerda, políticos de esquerda e direita, mas para muitos, mais os de esquerda, usam as teorias de John Maynard Keynes. Ele também concordava com esse pastor protestante. Ele concordava que a sociedade precisava de um controle populacional. Para muitos, quando se pensa em controle populacional, as pessoas geralmente pensam na instituição Rockefeller, George Soros, mas a ideia de controle populacional existe muito antes. O próprio Malthus, que era protestante, influenciou as teorias de Darwin. E muitas pessoas, de alguma forma, associam a eugenia, por exemplo. Tudo que foi citado por mim anteriormente tem a ver com um roedor. Sim, vocês já ouviram falar de uma história de um roedor chamado Lemmingué? Até pouco tempo atrás, tinham grandes teorias na internet que são teorias anticientíficas e não têm base na ciência. Inclusive, a Disney lançou um documentário sobre esse roedor e ganhou um prêmio, ganhou um Oscar. O que acontece? Esse Lemmingué é um roedor que ele se reproduz muito rápido e produz vários roedores, né, vários filhotes. Ele se reproduz muito rápido. O que ocorre é que no ambiente em que ele está vivendo, a escassez de alimentos começa a acontecer e ele acaba se dispersando. Nesse documentário da Disney, que ganhou um prêmio, aparece o seguinte: esses roedores se suicidando dentro do mar. Só que isso foi desmentido. É uma grande mentira, não tem base científica nenhuma. Só um breve parêntese. Infelizmente, um professor muito querido por mim, que é uma grande referência, ele cita isso no livro dele. Ele morreu e faleceu em 2015. Não vou entrar no mérito de dizer quem é o professor. Ele tem uma grande admiração da minha parte, de muitos brasileiros, no que tange a questão educacional, mas ele cita isso no livro dele como se fosse uma grande verdade. Ele morreu em 2015, mas essa teoria foi desmentida, a teoria de que os lemminguês se suicidam. E o que é que isso tem a ver com Thomas Malthus? Isso tem a ver na seguinte questão, do controle populacional. As pessoas usaram a teoria do Lemmingué, que se reproduz demais, e chega um momento em que o alimento fica escasso, ele se dispersa, mas chega um momento que ele não vai conseguir ter alimento, porque tem muitos, e muitos se suicidam. Isso, para algumas pessoas, vai acontecer também com a nossa sociedade. O fato é, a teoria do Lemmingué não é verdade, é uma mentira completa. Eles não se suicidam. O que acontece é que esses roedores, eles dispersam sim, são muitos, mas não há nenhum indício na ciência, nos estudos, que eles se suicidam. Eles simplesmente morrem de maneira natural, vão procurar alimento, mas não há indícios científicos, não há prova científica de que eles se suicidam, de que eles são animais que se suicidam. Aliás, dentro do mundo animal, não existe praticamente nenhum caso de animais que realmente cometem suicídio. Para você ver, quem comete suicídio são pessoas, seres humanos, mas dentro do mundo animal isso não acontece. O fato é que muitas pessoas criaram grandes teorias sem sentido, criaram documentários como a Disney para falar sobre controle populacional. E esse controle populacional, justificado até mesmo pelos Hemingways, é uma grande mentira. Quando nós pensamos em controle populacional em relação à Igreja Católica, não faz sentido nenhum, porque a Igreja prega a questão de sermos abertos à vida. E essas teorias que surgiram lá pelo grande economista, por um economista como Malthus, que criticava muito a questão da expansão da população, que tinha que haver um controle populacional. Essas teorias existem até hoje. Nos países asiáticos, eles já estão revendo a ideia de ter 2 filhos. Não sei se vocês lembram, mas a China tem uma política de ter 2 filhos. Mas lá, não só na China, mas eles já estão no Japão. Eles estão revendo essa questão de poucos filhos. Eles não estão mais concordando com isso.
Ah, e a questão de produção de alimentos e a questão do aquecimento global. O fato que, com a questão da industrialização, com a questão de hoje em dia, se vocês fazerem uma breve pesquisa, as pessoas passam muito menos fome do que antigamente. Então, digamos que, infelizmente, o ambiente ele vem sendo degradado e precisa de cuidados. Mas o fato é que, com a inovação tecnológica, com a produção de alimentos, as pessoas hoje, apesar de que ainda muita gente passa fome, mas com toda essa questão de novas tecnologias, as pessoas cada vez menos passam fome. Essas teorias de controle populacional servem de quê? Servem a quê? É isso que a gente tem que se perguntar. Não servem a Deus, por exemplo. Por quê? Porque nós, principalmente o cristianismo, prega a ideia de que devemos ser abertos à vida. Todas as referências que eu usei nesse vídeo, eu vou deixar aqui linkado abaixo sobre, você vai ler artigo sobre o Malthus, vídeos sobre o Malthus, Maynard Keynes, teoria de controle populacional, questão dos Rockefeller também, George Soros, que tem a ver com a questão do aborto, a questão da história do Lenin-Baker é completamente uma mentira, não existe isso no mundo animal, eles não se suicidam, não tem nada a ver isso, é uma teoria sem sentido que foi criada. Espero que você tenha gostado desse vídeo, compartilhe e me ajude com esse canal. Deus abençoe. Filho do Espírito Santo. Até mais.